Você já ficou sem receber salário em algum momento, em algum clube, né? No Vasco. No Vasco, legal. Essa é a pior parada pro grupo? Quando os atrasos começam. Porque assim, primeiro que só aparece na mídia quando já tá tipo 3, 4 meses atrasado, né? Sim. Quando a galera descobre. E parece que é o caminho pra destruição isso aí. Sim, eu assim, logo no começo da minha carreira, como eu falei, cheguei no Atlético com muitos problemas e tal, a gente chegou a ficar acho que 2 meses lá atrasado. Uhum. Mas aí quando eu venho pro Vasco, daí ali, assim, foi uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha carreira mesmo. É muito difícil eu gerir um grupo assim, sabe? E eu, como mais experiente ali, sabe, sendo capitão do time, era complicado, cara. O maior tempo que a gente ficou, acho que foi 7 meses de imagem e 4 de carteira. Foi bem na época da pandemia. Então, assim, cara, foi muito complicado. Foi muito complicado. Eu lembro quando marcaram a apresentação pra gente voltar, né? Ninguém queria voltar. Ninguém queria voltar a treinar. Falou, pô, a gente nem recebe, já acabou, pô. Vamos cada um se virar. E ali na hora foi um momento, assim, muito difícil, porque dá vontade de você pegar e largar, cara, ir embora, sabe? Mas aí tem alguma coisa aqui dentro que grita mais alto, sabe? A questão do caráter, de falar, cara, não vou fazer isso, vamos até o final. E foi uma coisa que foi muito, assim, decisiva pra mim também dentro do clube. Porque eu lembro que quando a gente volta da pandemia, que daí eu peguei, a gente tinha o nosso grupo lá que a gente conversava, eu falei, ó, se vocês não quiserem voltar a treinar, então eu não vou ser o capitão, porque assim, a gente não pode fazer uma coisa errada naquilo que os caras estão fazendo coisa errada deles. A gente não pode fazer uma coisa errada também. Então a gente vai continuar fazendo o nosso. A diretoria tá errando, o problema é deles, mas a gente vai cumprir nossa obrigação. Então aí a rapaziada, pô, Castan, vamos junto então. A gente se apresentou. Aí a diretoria me chamou, tal, porque a diretoria, o grupo não queria mais conversar com eles, porque a gente vai pagar tal dia, não pagava. Vai pagar tal dia, não pagava. Então não tinha mais credibilidade. Aí os caras me chamaram da diretoria, falaram assim, Castan, a gente precisa dar um jeito, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver nesse ano, teve a pandemia e tal. Aí eles falaram, a gente precisa fazer um acordo. Aí eles propuseram um acordo lá de dividir tudo esses 7 meses, né, de que eu falei da imagem, mais 4 da carteira, dividir em 12 vezes, ou seja, aí eles iam pagando um mês e pagavam uma parte do acordo. E assim ia indo. Aí eu apresentei pro grupo, aí os caras falaram, esses caras vão enganar a gente mais uma vez. Que eu vou lá, não sei o que e tal. Só que aí a diretoria falou assim, Castan, você tem que fazer os caras aceitar isso, senão a gente não vai conseguir sobreviver. Aí aquilo na minha cabeça, né? Só que aí como é que eu vou fazer com os caras? Aí os caras, não tem como, não vamos aceitar. Eu falei assim, rapaziada, acho que a gente tem que aceitar. Falei, porque senão a gente vai ficar nisso aqui, vai começar a Série A, foi em 2020, né? Foi no ano que caiu. Eu falei, vai começar a Série A e aí a gente tem que fazer o quê, cara? A gente tem que seguir adiante, pô. Os caras não vão pagar nós que tá pra trás, vamos tentar pelo menos receber alguma coisa. Aí os caras, tá bom, vamos pagar, vamos aceitar isso aí então. Aí todo mundo assinou o acordo. Assinou o acordo, aí foi aquela época que todo mundo achou que a gente ia ser campeão brasileiro, né? Ganhamos 4 jogos seguidos. Porra, né? Lá, né? Tava um ambiente legal pra caramba, porque daí... praticamente assim, eles começaram a falar que colocou em dia, né? Eles pagavam julho, né? Na época que foi, pagavam uma parte do acordo. Aí começou todo mundo a ficar feliz, pô, tá dando certo. Aí com o Ramon também, que era um cara da casa, o ambiente nosso era muito bom dentro do clube. E aí foi, até que chegou o 3º ou 4º mês, aí não caiu a parte do acordo, não caiu a parte do salário. Aí os caras olhavam pra mim e falavam, e aí, Castan? Aí... Porque era tu ainda por cima. Os caras jogam pra cima do jogador. Aí eu peguei, a partir daquele momento ali, eu me posicionei falei assim, cara, eu não falo mais nada de dinheiro no clube. Não me posiciono mais nada. Os caras vinham conversar comigo, tanto em entrevista, depois de jogo, eu não falava mais. Foi o momento que até minha esposa falou pra mim, para de falar, cara. Para de falar, você tá colocando o teu nome aí, teu caráter aí, você tá colocando em jogo e os caras estão usando você. Aí foi o momento que eu parei de falar mesmo. Você pode ver que depois de agosto, eu acho, de 2020, até quando eu fiquei no Vasco, eu já dei 3 ou 4 entrevistas. E eu sempre dava entrevista. Então foi um momento que ali eu falei, cara, não existe isso. Estão me usando aqui e acabando com a minha imagem. Porque os caras prometem uma coisa. Aí eu vou lá, coloco a minha cara na frente do grupo, olho lá pra 30 caras. 30 caras assim, cara, vamos fazer isso, vamos assinar. Os caras, pô, então estamos junto contigo, vamos embora. Passa 3 meses, o cara não cumpre. Aí é complicado. Então, assim, é uma experiência muito ruim isso que eu passei, sabe? E não vou nem falar, assim, a parte boa, cara, eu gostei de jogar no clube, sabe? Morar no Rio de Janeiro, foi da hora pra caramba, mas esses problemas que tiveram financeiro e até aprendizado que eu tiro pra minha vida, sabe? Eu fiquei 7 anos lá na Itália, aí eu vim pro Vasco, o Maxi Lopes me convidou pra vir, né? Quando ele veio antes, a gente jogou junto no Torino, lá na Itália. E, cara, assim, quando ele falou do Vasco pra mim, o que veio na minha cabeça era o Vasco de 2011 e 12, que era o Vasco que brigava com o Corinthians pra ser campeão, né? Eu não acompanhava o futebol brasileiro. Então, assim, pra mim era aquele Vasco na minha cabeça. Pô, cara, 2011 o Vasco foi vice-campeão, brigou com a gente até o final. 2012 o time foi até as quartas da Libertadores. E aí eu lembro que o Paulo André tava no Atlético Paranaense e ele, nesse mesmo período, ele me ligou também.
falou, Castan, tal, vem aqui pro Atlético, tal, deixa a gente fazer uma proposta pra você. Aí eu fui olhar na tabela, aí eu vi o Atlético tava, acho que em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro 2018. Que daí quando eu lembro que eu tava com o Fernando Diniz na época. Aí eu falei, cara, eu vou pro Atlético Paranaense em penúltimo lugar, não, vou pro Vasco. E assim, sabe, eu não sabia do que tava acontecendo, assim. Aí liguei pros meus amigos aqui e tal. Pô, e o Vasco é time grande, né, cara? Não tem o que falar, pô, eu vou pro time de massa e tal. Não que o Atlético não seja, hein? Pelo amor de Deus, senão os caras falam, o Atlético também é, mas se você for ver o Vasco, a torcida, tudo que representa, eu falei, cara, vou pro Vasco. E aí eu cheguei e tal, encontrei uma realidade diferente. Cheguei, não, cara, não errei, cara, sabe por quê? Cara, eu curti demais, cara, foi da hora pra caramba, sabe assim, apesar de todos os problemas, cara... Mas não pelo, tô falando que errou, mas não por ser o Vasco, é por causa da situação que tu encontrou. Né? Então, assim... De tudo isso aí foi realmente, assim, complicado e tal. Mas, cara, eu conheci muitas pessoas ali, os funcionários, sabe? Eu vi uma outra realidade do futebol, da questão... Cara, era uma família ali. Cara, eu lembro que a gente ficava salário atrasado, aí eu chegava assim, ficava pensando assim, olhando no vestiário e falei, cara, quem vai ter condição de fazer uma vaquinha comigo pra ajudar os funcionários? Aí eu ficava olhando pros caras e tal... Aí eu falei, mano, vamos fazer, juntar 5, 6 aí, vamos comprar uma cesta básica pra rapaziada. Aí a gente juntava 6, dividia o dinheiro, comprava uma cesta básica pra todo mundo. Porque você imagina, o cara que ganha, o jogador que ganha bem, tem dificuldade quando fica 3, 4 meses. Imagina o funcionário ganhando um salário mínimo. Entendeu? Então, assim, cara, isso aí pra mim me fez assim, cara, fiquei muito mais perto dos caras. Os caras me mandam mensagem toda, assim, todo dia, pô, como é que você tá? Não sei o quê. Pô, vem aqui visitar a gente, saudade, sabe? Isso aí pra mim não tem preço, entendeu? Então, assim, foi uma decisão certa no fim, porque, cara, conheci muita pessoa e, assim, a meu lado humano, assim, melhorei muito também. Eu vi um futebol que não conhecia também. E fico muito feliz agora também de ver o Vasco se reestruturando também. Porque agora... ele não tem outro caminho, sabe? Pro Vasco voltar a ser o Vasco lá do Juninho, do Romário. Porque era isso que a torcida cobrava com o time com 6 meses lá atrasado. Não tinha Juninho e Romário pra resolver. O Ramon era um cara que era da casa. Ou seja, ele sabia dos problemas do que a gente vivia ali financeiramente. Ele conhecia cada um, ele sabia quem podia ficar 2 meses de salário atrasado. Ele ajudava os funcionários que estavam com salário atrasado. Então, assim, ele era como se fosse uma família. A gente sofria ali, sofria todo mundo junto. Chegou, acho que foram 10 dias, ele pegou Covid, o Ramon na época. Ele ficou um tempo fora. E aí, acho que o nosso time foi eliminado na Copa do Brasil pelo Botafogo. Aí ele volta, a gente perde pro Atlético Mineiro lá em BH. E a gente perde pro Bahia lá na Bahia. Foram 2 jogos que a gente tomou 2 goleadas, assim mesmo. Nosso time foi muito mal. E aí volta e antes do clássico contra o Flamengo, manda ele embora. E assim, ficou todo mundo assim, cara, e agora? A gente nem recebe. Aí o treinador que tá aqui com a gente, e agora quem que vem? Aí chega um treinador de fora. Foi o Sapito esse aí? Chega um treinador de fora. Que a gente com um monte de salário atrasado. E aí, tipo assim, eu dei até uma entrevista falando dele e tal, aí ele ficou bolado comigo, mandou mensagem pra mim. Se você não for lá e falar de novo e pedir desculpa, eu vou falar de você. Eu falei, cara, pode falar de mim, cara. Cada um expressa a opinião que tem que falar. Porque eu quis mesmo cutucar ele, porque ele foi embora daqui como se tivesse tudo certo. Sapinto, exatamente. Tá. Então, assim, ele chegou, cara, e assim, ele não conhecia nosso grupo, porque nosso grupo era só de molecada, cara. A gente acabou 2019, quando a gente quase foi pra Libertadores com o Vanderlei Luxemburgo, aí o Vanderlei foi embora, aí assumiu o Abel Braga em 2020, acho que subiu 20 meninos da base pro profissional. Os moleques falavam assim pra mim, pô, Castanho, parece que você desceu pro sub-20, não foi nós que subimos. Então assim, só tinha molecada no nosso time. E aí ele chegou, assim, não conhecia os caras, e tipo, não é nem culpa dele, entendeu? Eu lembro que ele chegou, ele me chamou na sala, assim, aí ele falou, você é o capitão do time, não sei o quê, mas se você tiver mal, eu vou te tirar do time. Eu falei, cara, beleza. Pô, nunca ninguém me deu vaga em nenhum lugar não, cara. Trabalhei pelo meu lugar. Aí ele, não, só pra você tá sabendo então. Tanto que eu joguei mal pra caramba aquele final de ano e ele nunca me tirou do time. Então você já vê que... Quem meter bronca ali, né? Então não era isso que ele queria, né? Aí ele chegou e ele falou assim, então, ó, aqui no clube tem que ter disciplina, tem que ter cartilha, não sei o quê. Chegou atrasado... É multa. Chegou não sei o que, é multa. Eu falei, professor, eu concordo contigo, tem que ter disciplina. Eu acho que a molecada tem que chegar mesmo no horário. Eu acho que isso aí é profissionalismo. Eu falei, agora, se você for querer mexer no bolso dos caras, tem 3 meses que o cara não recebe. Eu falei, como é que você vai falar isso pra eles? Aí ele... aquele jeito. Eu não sabia disso não, ele falou. Então, assim, cara, foi assim... Mas não tinha como ter outro final, entendeu?